Meus prezados amigos, meus caros irmãos em Cristo Jesus. Do canal Alonso Advogados, Mensagem para a Alma, nós temos feito a postagem de uma mensagem por semana, no sentido de levar uma palavra de esperança e de fé àqueles que estão passando por momentos difíceis. Mas hoje eu não posso deixar de falar o que aconteceu ontem e que hoje já está por aí circulando nas redes sociais, nos jornais e assim por diante. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o alvo principal desse grupo de 19 governadores é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Querem fechar o templo a qualquer custo. Iniciam começando por impingir ao presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, a pecha de negacionismo. Vocês sabem o que é negacionismo? Pois bem, eu vou explicar para vocês. Negacionismo é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Na ciência, o negacionismo é definido como a rejeição dos conceitos básicos, incontestáveis e apoiados por consenso científico a favor de ideias tanto radicais quanto controversas. Baseado nessa definição que eu estou dando aos senhores, o nosso presidente da República não pode de forma nenhuma ser taxado como negacionista. Ele, em momento algum, negou a existência do coronavírus aqui no Brasil. Desde o primeiro instante, ele afirmou que realmente isto era real, estava realmente existindo, mas que a maneira dele combater esse coronavírus era diferente daquela que os governadores apontavam. A intenção do presidente da República é que a economia não parasse. E se ela estivesse girando, nós teríamos pelo menos mais recursos para ser empregado em favor daqueles que estão contaminados e estão morrendo aí nos hospitais hoje por falta de gente ou por falta de leitos. Em momento nenhum, o senhor presidente negou a existência do vírus, nem mesmo o método para combatê-lo. Diferentemente dos outros governadores, que socorreram-se ao Supremo Tribunal Federal, e lá então o Supremo Tribunal Federal tirou do presidente o poder, o mecanismo para decidir o que fazer no país em relação às providências a serem tomadas para combater o vírus e, ao mesmo tempo, manter a economia funcionando. Quem tem um mínimo de raciocínio há de convir de que ficar fechado em casa não negou, não parou, não cessou, não deixou de existir o coronavírus e ele não deixou de fazer um estrago talvez muito maior do que se nós não tivéssemos feito os fechamentos, os lockdowns, e tivesse fechado as empresas, os restaurantes, os bares, as escolas. Eu acredito que o estrago que nós hoje estamos experimentando seria muito menor. Mas o presidente, o plano dele era combater o vírus, mas ao mesmo tempo manter a economia funcionando. O resultado está aí. Os governadores não conseguiram combater o vírus.
E hoje ele está muito pior do que quando começou lá em fevereiro. Eu quero dizer aos senhores que o presidente, se ele disse que isto era uma gripezinha, eu diria a vocês que realmente é uma gripezinha, inclusive o nosso governador João Dória também teve essa gripezinha no mês de agosto e está aí curado e fazendo os seus desarranjos no governo de São Paulo. Em 1917 a 1919, nós estávamos em plena Primeira Guerra Mundial quando surgiu a gripe espanhola, que matou perto de 100 milhões de pessoas. Pergunto a vocês, a guerra cessou? Parou-se a guerra por causa da gripe espanhola? Não parou. Ela foi até o final, até que se apresentasse um vencedor e tivesse um vencido. Se bem que numa guerra todos perdem, não existe vencedores, existem apenas perdedores. E nesta manhã eu fico surpreendido e surpreso de que, contrariando o decreto que o Dória fez no dia 1º de março, de que a igreja é essencial para a vida do povo, levando em consideração, inclusive, o serviço social que ela presta, o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, o senhor João Gabardo, pediu que, se possível, as pessoas façam suas orações dentro de casa e que se fechem os templos. Da mesma forma, um procurador de São Paulo, Mário Sarubo, ele propôs ao governador o fechamento das igrejas. Eu quero que os senhores me apontem apenas um caso de contaminação dentro dos templos evangélicos. Os templos evangélicos se abriram e estão seguindo os protocolos que foram firmados com todo o cuidado que foi imposto, distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel, e não há registro de que uma só pessoa tenha se contaminado ali dentro do templo. Quando o coordenador executivo fala sobre que é difícil cantar com máscara, ele está manifestando aí um desconhecimento total de como funciona a igreja. Talvez ele desconheça que esse grupo que está cantando lá na frente, ele está mantendo um distanciamento social que é aquele determinado pela OMS. E, evidentemente, aqueles que estão lá no altar cantando, eles não poderiam mesmo estar cantando de máscara. Mas aqui, na igreja, aqui na nave, onde estão os crentes sentados e adorando o seu Deus, não existe uma só pessoa que esteja sem máscara. Seria bom que o senhor João Gabardo descesse do seu altar, do seu trono, e vá a uma igreja evangélica em um culto, em qualquer hora, em qualquer momento, para que melhor possa tirar as suas conclusões. E eu disse no domingo 28, num vídeo que eu fiz e que está postado aí sobre a liberdade religiosa, de que as igrejas, elas sustentaram a população nesse período todo. Foram mais de 500 toneladas de alimentos que a igreja deu de graça, sem pedir um tostão para o Estado, para que milhares de pessoas
famintas pudessem serem saciadas. Além disso, as igrejas colocaram médicos à disposição gratuitamente, colocaram dentistas, colocaram psicólogas, abriram os seus templos para que recebessem os centros hemofílicos, para que pudessem lá recebessem aqueles que fossem doar sangue, inclusive incentivando os fiéis a que fossem doar sangue. As igrejas se ofereceram para serem pontos de vacinação, como está acontecendo hoje na Igreja Boas Novas, aqui em Vila Prudente. Eu quero que os senhores me apontem aonde está o perigo dentro das igrejas. E agora eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez. O Datena fez isso ontem à tarde no seu programa e eu quero repetir novamente o que ele disse aqui. Os senhores devem ir lá na Estação da Luz e fechem a Estação da Luz. Vocês devem ir lá na estação do metrô e fechem a estação do metrô. Fechem a estação do Brás. Fechem, tirem os ônibus de circulação. E aí, então, sim, vocês não terão contaminação nenhuma, porque dentro dos templos é que não existe a contaminação. E o alvo está sendo as igrejas, o alvo está sendo os templos, aqueles que mais beneficiaram o Estado e a União para que a população ainda pudesse estar de pé. Eu quero pedir mais a vocês, porque o senhor governador, o senhor prefeito, o senhor Mário Sarrubo, o senhor secretário executivo João Gabardo, porque os senhores não vão lá nos pancadões que estão existindo e foi mostrado aí na quinta, sexta, sábado, domingo e até mesmo lá na mansão do senhor Dória? Por que os senhores não vão nesses lugares e impeçam a eles que façam aglomeração? E vocês têm que estar ali justamente perseguindo aqueles que não estão fazendo mal nenhum à sociedade. Estão apenas ajudando vocês para passarmos por essa crise. Mas a verdade, além dos cristãos, existe uma outra questão importante. O nosso presidente da República, em face de uma ação que foi movida no Supremo Tribunal Federal, teve o seu direito de presidir o Brasil e foi passado para os governadores esse princípio de organizarem-se quanto à contingência do coronavírus em seus estados. O presidente restou a ele unicamente repassar os recursos que foram dotados, e esses recursos foram passados. Eu quero perguntar aqui ao senhor procurador, aos senhores membros do Ministério Público, por que vocês não investiguem cada governador aonde é que aplicaram o dinheiro que foi enviado para a saúde e que, na verdade, não foi empregado na saúde? Nós temos lá Porto Alegre, que estava lá com 3 meses de atraso nos vencimentos dos servidores e foi pego esse dinheiro para pagar os servidores. E a saúde, nada. Da mesma forma, São Paulo e outros estados todos, foi isso que aconteceu. E agora, recentemente, vai para Brasília 19 governadores e se reúnem lá em Brasília para exigirem do presidente que tomem uma ação, que tome uma direção e que faça alguma coisa. O presidente foi tirado dele esse poder. O poder está agora na mão dos senhores e os senhores não estão fazendo absolutamente nada. Eu quero concluir mostrando para vocês um vídeo que me foi mandado por um amigo e que eu acredito que ele revela muito bem o que está acontecendo e qual é a intenção macabra que está por trás de tudo isto. Vejam, senhores, e vão vocês lá verificar se esse vídeo é fake ou não é fake. Ouçam vocês.
o governador do Ceará, Camilo Santana. Então, um assessor dele, assessor da Casa Civil do governador Camilo Santana para os sistemas Verdes Mares. O nome dele é Ricardo Sete. Um áudio totalmente assustador, onde ele convoca pessoas para poder prejudicar o governo Bolsonaro. Então, vamos acompanhar. Olha, vocês façam a parte de vocês aí, que a gente está fazendo a nossa aqui. A parte de vocês é meter o pau só no Bolsonaro. Só no Bolsonaro. Porque é a nossa parte que a gente está fazendo, que é fechar os comércios para ter a revolta. A intenção é essa mesmo. Não sei se é esse 7 dias, não. Quando o povo se revoltar, a gente quer a revolta, quer que o povo passe fome mesmo. Mas quando ele se revoltar, a gente quer que ele se revolte contra o Bolsonaro. Pedir o impeachment do Bolsonaro. Aí você joga aí na imprensa essa coisa. Ah, Bolsonaro não está sabendo lidar com a Covid. Tu sempre foca no Bolsonaro. Mesmo quem está botando os decretos são os governadores, mas não falem nos governadores. Só falem no Bolsonaro. Vocês façam a parte de vocês aí, na imprensa, que a gente está fazendo a nossa aqui. E a intenção é essa mesmo, é começar a deixar faltar coisa no supermercado, e então limitar até o acesso ao supermercado, que é para o povo ir para a rua. Mas contra o Bolsonaro, o foco é esse. Agora vocês ouçam esse outro vídeo do prefeito de Cuiabá. Olá, uma boa noite. Hoje é dia de lockdown, né? Primeiro dia aí de restrições em muitos estados do Brasil. Mas a principal notícia eu escutei agora no final do dia. Isso aqui é a lua, viu, gente? Tá bonita pra caramba. O governador do Piauí pediu que houvesse um consenso que, devido à situação que está sendo agravada no país, que o governo federal assumisse as rédeas, ou seja, coordenasse o grande plano de emergencial do país. Agora, um ano depois que o STF tirou do governo federal a competência constitucional que o governo tinha, agora os senhores governadores estão pedindo arrego. Depois que gastaram o dinheiro que receberam, depois que fizeram medidas erradas, querem que o presidente da República pegue esta bagaça que está aí para arrumar. Isso é ato de covardia dos senhores perante o povo brasileiro. Vocês são os responsáveis por isso, o Supremo é responsável por isso, o Congresso é responsável por isso. Foram todos vocês na época que tinham o senhor Maia na presidência da Câmara e o Alcolumbre no Senado, que lastrearam isso. Agora é hora de assumir a responsabilidade, cada um na sua. Empurrar para o governo federal toda essa zorra que foi feita no país como uma grande coordenação nacional. Isso é uma puta sacanagem que querem fazer com o povo brasileiro e querem, de vez, demolir o presidente da República. Se virem. O problema é de todos nós, mas principalmente dos senhores e do STF. Está aí, senhores. Veja aí o depoimento desse primeiro governador querendo prejudicar o nosso presidente. E veja aí o depoimento desse segundo governador falando a trama que existe por trás de tudo isto. Eu creio que é um momento e não somente a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo se mobilizar. O primeiro passo é se colocar de joelhos diante de Deus. E eu tenho certeza que Deus já está agindo. E Deus vai mostrar que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas não é um problema só dos cristãos.
Vocês que não são cristãos, que não querem nada com Jesus, nada com Deus, sofrerão muito mais com a fome, com a miséria que esses governadores estão aí tramando que aconteça. Vocês viram bem, eles querem que a população passe fome e que a população vá às ruas, que a população faça manifesto e que a imprensa desça lenha no presidente Bolsonaro. Vocês acham isso correto? Eu acho que é o momento do Brasil se mobilizar e mudar esse estado de coisas, porque não é possível que o nosso país venha a cair na mão de inconsequentes, comunistas e não tem nada de Deus. Atentem bem para o que eu disse. E eu oro para que Deus tenha misericórdia desses governadores traidores à pátria, traidores da obra, traidores do povo, enganadores do povo, corruptos. É hora de fazê-los calar. Eu e Deus sou o maior. Você e Deus é a maioria. Portanto, falem, gritem, porque se não falarem agora, amanhã poderá ser muito tarde. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o nosso presidente. Deus abençoe o nosso país. Até uma próxima vez, querendo Deus.